Eu convido você a ir aquietando o seu coração, aquietando a sua mente, para que a gente possa dar início a esta adoração a Deus através da programação Graça e Paz. Iniciamos o nosso culto como fazemos todos os dias, com oração, não sem antes explicando que este trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama e prepara o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada e adverte todos os dias contra seitas, heresias, falsas igrejas, falsos ensinos. Por causa disso que eu digo para vocês que este trabalho é evangelístico. Querido Deus, querido Senhor, nós glorificamos, exaltamos o Senhor, adoramos o Senhor como igreja. Te agradecemos por mais um dia nas nossas vidas, louvamos o Senhor e te adoramos na beleza, na grandeza, na bondade da tua santíssima majestade. Recebe-nos, Senhor, mais uma vez como adoradores, agora nesta manhã de terça-feira. Te adoramos todos os dias e te agradecemos por isso, por podermos adorá-lo em espírito e em verdade. Abre o nosso entendimento, tira, Senhor, dos nossos olhos tudo aquilo que venha a atrapalhar, incomodar, impedir a nossa visão perfeita da tua bondade e da tua compaixão. Livra-nos, Senhor, da mentira. Oh, Senhor, livra-nos também dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento a Ti, por mim e por todos aqueles que estarão, daqueles que já estão e daqueles que vêm chegando a esta adoração, a este culto ao Senhor. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje o assunto eu acho que é bom para todo mundo este assunto, né? Eu acho que todo mundo precisa entender um pouco mais deste assunto e se está passando por dificuldades, por problemas nesta área, pode ser que o que a gente vai abordar, a maneira que vamos abordar isso aqui hoje, ajude você. Seja você homem ou mulher, seja você mulher ou homem. A gente vai falar hoje e o último tópico que eu vou apresentar, eu entendo que é um dos mais, para não dizer o mais, mas é um dos mais importantes deste assunto. Então convido você a prestar, se nós estivéssemos em Minas, eu diria assim, eu convido você a botar reparo até o final, porque o último tópico não foi proposital que eu deixei por último, não. É porque eu tentei fazer uma ordem aqui e o último tópico para mim é importantíssimo. E eu vou usar
neste último tópico, um termo bem, eu não vou dizer chulo, não, eu vou dizer um termo extremamente popular. Espero que você não fique chocado, olha o que ele falou e tal. A intenção não é chocar ninguém, a intenção é sempre fazer com que todo mundo entenda, né? Algumas pessoas têm a capacidade, a amplitude intelectual para entender rapidamente qualquer coisa, né? Outros, infelizmente, a gente precisa usar de termos bem claros, bem, assim, de fácil entendimento. Então eu vou usar uma frase no final aqui que peço para você não ficar chateado nem chateada com o que eu vou falar e muito menos achar que eu estou desrespeitando alguém. Não é nada disso. Mas é para todo mundo entender. Então o papo aqui hoje tanto tá cheio de gente aí no aplicativo, né? É bom saber isso, porque o assunto é importante. Porque o casamento, você sabe, né? Eu não preciso ficar repetindo isso, mas acho que eu vou repetir. Casamento é uma união entre homem e mulher, entre uma mulher e um homem. Isto é casamento. O politicamente correto fala de união, de casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Isso absolutamente não é casamento. Ah, mas a lei, tudo bem. A lei fala o que ela quiser. A lei é feita por homens e homens são falíveis. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus fala. Casamento é entre macho e fêmea, fêmea e macho. Isso é casamento. E o casamento está constantemente sob ataque. Aliás, o casamento sempre esteve, né, sob ataque. O mundo ataca o casamento, acabei de falar agora. A carne, as emoções, os desejos atacam o casamento. E, obviamente, o diabo está sempre se opondo de maneira feroz ao casamento. E o casamento cristão não é exceção, é atacado também, e muito atacado. O que a gente precisa entender, irmão e irmã em Cristo, não estou falando para o irmão nem para a irmã, estou falando para o homem e a mulher e o homem. A primeira coisa que os casados ou aqueles que vão se casar precisam entender e não podem se esquecer, porque com o tempo, né, as pessoas vão esquecendo. O casamento foi dado por Deus. Casamento é um negócio de Deus. E quando a gente tem isso na cabeça, a gente entende por que o casamento é um negócio tão achincalhado, ridicularizado, né? E por que o casamento está sempre debaixo de ataques. Porque tudo aquilo que Deus deixou
tanto o homem como o inimigo querem atacar. Então eu trouxe aqui hoje alguns inimigos, é claro que existem muitos, mas eu trouxe alguns que eu entendo que são os mais escancarados contra o casamento. Eu diria até que são os inimigos mortais do casamento. Primeiro inimigo mortal do casamento. E você vai aí analisando sua vida, meu irmão, minha irmã, né? Você vai pensando, eu vou falando, você vai. Primeiro inimigo que mata, que acaba com o casamento, é negligenciar, não dar a devida atenção à fundação casamento. O casamento ele tem uma fundação bíblica. A Bíblia deixa claro que o casamento é uma instituição decretada por Deus, é uma instituição projetada para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus através do casamento quando nós demonstramos respeito a esta fundação bíblica. A gente não pode se esquecer, os casados não podem se esquecer, que o grande mistério do casamento é o seguinte: a relação entre marido e mulher é um retrato do relacionamento entre Cristo e a igreja. O seu casamento tem a mesma, ou deve ter a mesma relação que Cristo tem com a igreja. É assim? Não, não é. Então, precisa arrumar. Precisa consertar. Casamento é de Deus. Casamento é sobre Deus. Casamento é para Deus e por Deus. E a gente não pode ser negligente. Eu vou usar um outro termo, mas a gente não pode ser relaxado com o casamento. A Bíblia diz como marido e mulher devem se comportar. Até isso a Bíblia fala. Se há um comportamento diferente do bíblico, precisa ser consertado rapidamente. Fundamentar o casamento em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus é construir um casamento sobre a areia. Vai desmoronar. Simples assim. E se não está construído em Cristo, nós, vós, eles, estamos zombando daquilo que Cristo fez. Então, o primeiro inimigo é não dar a devida atenção ao que é casamento. Segundo inimigo,
Eu sempre digo para vocês, algumas pessoas não gostam disso porque aprenderam que é diferente. A oração é para a gente conhecer a vontade de Deus nos determinados assuntos, necessidades das nossas vidas. E a gente não pode negligenciar a oração no casamento, porque a oração precisa ser o sustento do cristão. Oração é um dos meios que a gente usa para adorar a Deus, para expressar a nossa gratidão, meio para a gente confessar o nosso pecado, para a gente pedir ajuda. E o casamento precisa de oração, porque às vezes um lado do casamento entende de um jeito, o outro lado entende de outro. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Não há proibição bíblica sobre o casamento. Tem gente que não há nenhum tipo de proibição. O casamento é algo criado por Deus. O relacionamento íntimo entre homem e mulher no casamento é divino. Não há nada que seja proibido. É óbvio, desde que não seja nada forçado, obrigado. Porque aí já é violência, quando você obriga, tanto de uma parte como de outra. E a oração serve para isso, para nos instruir, para nos orientar. Precisamos orar. O que acontece dentro do seu casamento que não está de acordo, ou que você não concorda, leva para Deus, peça instrução para Deus. A falta de oração compromete não só o casamento, a vida toda do cristão. A vida toda do cristão é comprometida pela falta de oração. Uma outra coisa que compromete o casamento é a negligência na comunicação. Tem marido que não conversa com mulher e tem mulher que não conversa com o marido. Quando não há comunicação, como é que eu estaria falando tudo isso para você se eu não estivesse me comunicando com você? Você poderia escrever e publicar, mas é uma maneira de comunicação. Isso aqui está escrito, eu estou falando aquilo que está escrito. Precisa conversar. E o que Satanás... Uma oração, acabei de falar da oração. Oração é uma maneira da gente se comunicar com Deus. E o que o diabo mais quer é que o casal deixe de se comunicar com Deus por meio da oração. E o que o diabo também quer é que o casal deixe de se comunicar entre si. Comunicação aberta. Falar, olha, não gosto disso. Ou isso ou aquilo. Você está me entendendo, né? Falar. Você está fazendo assim e eu não estou gostando desse jeito seu, não estou entendendo, não está me agradando. Você quer me... Não quero controlar nada. Do mesmo jeito que eu não estou gostando disso que você está fazendo, você pode não estar gostando de alguma coisa que eu venho e faço também. Você pode falar e eu preciso corrigir.
Quando um casal se comunica, Edjalma, eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso. Quando eu vou atender casais, né? Eu sempre digo, vocês já leram Cantares? Leiam. Leiam Cantares. É uma escola, é isso mesmo, Djalma, eu concordo plenamente com você. O livro, ele escreve aqui, o livro de Cantares é uma escola do amor. É verdade. Leia Cantares. Se você. Isso não. Leia Cantares. Então, se um casal não se comunica, não fala um com o outro, como é que eles vão saber da dificuldade um do outro? Eu não gosto disso que você faz, isso me incomoda. Por que você faz isso? Faço. Conversa. Olha, você não faz isso e eu entendo que você precisa fazer. Fazer isso te incomoda? Me incomoda. Por quê? E aí conversa, se entendem, precisa fazer. E não é só falar aquilo que o outro fez de errado, é falar aquilo que o outro faz certo também. Olha, você está fazendo isso, é tão bom. Olha, eu gosto tanto quando você faz isso, quando você fala tal coisa. São coisas que fazem o casamento ser melhor. Comunicação não é só falar o que o outro faz de errado, é falar também o que você gosta, que é só a parte falar aquilo que gosta também. Casal que deixa de se comunicar, ou talvez não se comunique nunca, ao invés de enfrentar os problemas, permite que os problemas permaneçam, cresçam e se tornem tóxicos. A comunicação saudável não é brigar, gritar. Não, é falar, conversar, sentar, explicar. Né? Olha, gostei tanto disso, ou não estou gostando disso. É que vai tornar qualquer relação, aliás, né? Qualquer relação, precisa conversar. Um casamento saudável se constrói com comunicação. E a falta de comunicação torna qualquer relação, e com o casamento não é diferente, um negócio muito perigoso. Você vai analisando aí a sua vida, o seu casamento, como é que está. Mas o meu marido não fala. Ora, fala você então. Pergunte, questione. A minha mulher não fala, a gente pergunta, não responde, já sai briga. Não sai briga, deixa ela brigar, você só fala. Fala baixo. Quanto mais a outra parte fala alto, mais baixo você fala. Precisa conversar. A gente não pode fugir daquilo que é o propósito de Deus. E quando a gente conversa, quando há a comunicação, eu sei que você vai falar, isso não é fácil, mas nada é fácil. O que é fácil na vida? O que na vida? Não sei. Talvez a sua vida seja fácil. Na minha, tudo é muito difícil. Tudo, eu brinco às vezes com o meu pessoal aqui, né? Que tudo na minha vida sempre foi no saca-rolha. Quer dizer, é difícil. Mas é verdade, Edgar, mas é porque a gente foi deixando, a gente vai aceitando essa situação.
A gente vai aceitando, a gente vai ficando introspectivo e sem ação. E aí o casamento vai deteriorando, as relações vão vão apodrecendo. Nós não podemos permitir isso. Nem que se banalize a posição do marido e nem que se banalize a posição da esposa. É o casal que tem que lutar contra isso. Agora, mas o negócio é comigo. Então você luta, você tem que lutar. Ah, mas você que lute então. Entendeu? Ninguém pode ficar satisfeito com uma situação dessa. Comunicação. Ah, mas eu já tentei, tenta de novo. O exemplo de Jesus falando para Pedro quantas vezes se deve perdoar é um exemplo de quantas vezes a gente deve tentar também. Vai dar certo dessa vez? Eu não sei. Ninguém sabe, mas tenta. Busca de novo. Olha, o nosso casamento não está bom. A gente precisa acertar. Tá bom. Vamos lá, abrir o jogo. Porque é nesse papo, é nesta comunicação entre o casal que se descobre interesses em comum. Porque quando a gente namora, isso é assim mesmo. Não adianta querer dizer, não, comigo não vai. É assim. De uma maneira geral, é assim. Né? Quando o casal está namorando, e namorar é um negócio imprescindível para uma relação, não tem esse negócio de conhecer depois de 3 meses e morar junto. Por causa disso que hoje acontece, né? Tanta agressão de marido com mulher, de mulher com marido, muito mais marido agredindo a mulher por causa desse negócio. Conhece 2, 3, 4, 5, 6 meses já estão morando junto. Não tem mais namoro, sabe? Você não conhece a pessoa. Você vai conhecer depois que você mora junto. Aí ninguém sabe. A grande maioria hoje não sabe o que tem em comum com a outra pessoa. E conforme o tempo vai passando, depois que eles se tornaram marido e mulher, eles começam a se acostumar com aquela vida. E isso é cair na rotina, quando a gente acostuma com aquilo que está acontecendo com a nossa vida. A rotina é aquilo que nós fizemos da nossa vida. Isso é rotina. Acordo de manhã, tomo banho, tomo café, vou trabalhar, pego não sei o que, vou trabalhar, volto não sei o que. Isso é rotina. A gente já acostumou com aquilo, a gente permitiu aquilo na nossa vida. E o casamento não pode ser rotina. Porque acontece que se virar uma rotina, o que vai acontecer? 2 pessoas morando debaixo do mesmo teto com vida separada, com vidas separadas. Isso é o que a rotina no casamento faz. Tem que saber qual é o interesse comum. Do que você gosta? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Deixa eu ler aqui o que a irmã está escrevendo. Irmã, dialogue você. Fale você. Use, por favor, não tem nada aqui de pejorativo, tá? Mas comece os assuntos com coisas que você sabe que ele gosta. Aí você atrai ele para o assunto. E depois você vai entrando bem devagarinho.
bem devagarinho. Talvez na primeira vez você não consiga entrar na conversa que você quer, deixa para a segunda, entendeu? Deixa para a terceira. Se você gosta de falar, de dialogar, e o seu marido é quietão, comece a falar das coisas que ele gosta. O que ele gosta? Ah, gosta de pescar. Comece a falar de pescaria. Ah, mas não sei nada de pescaria. Leia, aprenda. Ou convide ele para ir pescar, converse. Mas eu não gosto de pescar. Mas você não quer conversar? Você não vai para pescar. Ele vai para... Você vai para conversar, vai devagarinho, conversa. Mulher tem jeitinho para tudo. Né? E você, com certeza, vai saber a maneira, mas não desista. Precisa saber o que o outro gosta. O que o outro gosta? Qual o hobby do outro? O que é um hobby? É uma atividade que a pessoa se sente bem em fazer. Né? Eu, por exemplo, gosto de montar, gosto de cavalo. Não é? Então, às vezes, eu vou aí, uns conhecidos aí que tem cavalo e monto lá, ué. Mas, aliás, faz tempo que eu não faço isso. Mas eu gosto. Eu dou lá um saltinho, um pulinho, né? Um jump. Então, o que a pessoa gosta? De televisão, de uma série? Alguma coisa ele gosta de fazer. Entra no assunto para saber o que vocês têm em comum. Alguma coisa tem. Porque não ter interesse no que o outro tem em comum é um grande inimigo de um casamento saudável. Ah, eu sei lá o que ele gosta, não sei, não me interessa. Não pode. Não, isso não existe. Não existe. É claro, irmão, agora eu acho que é a parte mais importante de tudo isso que eu vou falar. Não estou fazendo suspense, nada. Mas no meu ponto de vista, eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que é a minha opinião. Você pode não concordar, ué. É a negligência no sexo. Deixa eu ler o que a irmã escreveu aqui. É verdade, eu concordo com você que o celular incomoda um pouco. Eu concordo com você. E eu sou sincero, tem dia que, eu não vou negar, tem dia que eu saio e nem levo o celular. Não levo. Não levo. Eu não nasci com celular. E às vezes me incomoda andar pela rua, ver as pessoas com aquilo falando, naquele dizer. Eu digo, mas até outro dia não tinha celular. E as pessoas viveram. Eu não nasci com celular. É um baita de um negócio legal? Claro que é. Mas eu não preciso depender disso. É bom? É. Ajuda? Muito. Mas eu não preciso ser dependente. Tem gente que fica no celular, troca tudo por celular. Eu sei que tem. Então você tem que ir devagarinho. Se o problema é com o marido que fica pendurado, eu vejo as mensagens tal, e largo o celular. Fica aqui, ó. Eu vou, às vezes eu saio, estou sem celular, tem 15 ligações. Aí eu vejo, né? Deixou recado, o que é, o que não é, que tem que retornar, que não tem que retornar. É assim mesmo, irmã, isso é a vida. Agora, eu acho que o ponto principal de um casamento está aqui, no meu ponto de vista. Você pode discordar, é um direito que você tem, porque isso é o meu ponto de vista. Negligência do sexo. Deus agiu com uma bondade ao prover ao homem esse dom do sexo, porque o sexo, além de ser para procriação, o sexo serve para unir
o marido e a esposa de uma forma única. Nenhuma outra união é tão íntima quanto o sexo. O sexo, meu irmão e minha irmã, é a cola de um bom casamento, ou de um casamento saudável. Nos dias de hoje tem muita gente que troca o sexo por pornografia, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Por um filme, pelo celular. O celular está tão bacana. Não pode. Não pode. A Bíblia exige que um marido e uma esposa mantenham o relacionamento sexual em todas as circunstâncias. É claro, se é um caso de doença de uma das partes, não se enquadra aqui. É óbvio, a outra parte precisa entender e compreender isso. É uma enfermidade. Fora isso, em todas as circunstâncias, até das mais extremas, desde que com consentimento. E quando se apartam, deve ser por pouco tempo. E não é se apartar para dar um tempo. Vamos dar um tempo. Não tem esse negócio de tempo. Não tem tempo. A Bíblia diz que se apartar só é válido para se concentrar na oração. Então não tem esse negócio, não, nós vamos dar um tempo porque eu vou me concentrar na oração. Mas não é um tempo de 2 anos, 3 anos, viu? É de alguns dias. Eu sei, irmão, por favor, né? Eu sei que há situações na vida que buscar a relação sexual é difícil. Exatamente, Ronaldo. Mas negligência, eu quero falar para você, meu irmão. Eu quero falar para você, irmã. Negligenciar, relaxar, não dar o devido valor, a devida atenção. Isso é negligenciar, dentre outros sinônimos que a gente poderia usar, né? É desobedecer a Deus diretamente. Negligenciar o sexo no casamento é desobedecer. Não, eu não peco. Eu não peco. Não, eu faço tudo certinho. E a questão sexual? Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem para apontar o dedo para ninguém. Eu estou tentando trazer informações a respeito do casamento. Um casamento que não tem sexo, a parte que negligencia o sexo, ela está desobedecendo a Deus diretamente. E negligenciar o sexo é destratar um dos maiores e mais indispensáveis dons de Deus. Esta é a frase que eu queria trazer para você hoje. Não quero que você se choque. Eu estou falando com pessoas adultas, homens e mulheres. E pode ser que você não tenha problema no casamento e você não quer ter. Então, irmã, não estou dizendo que a irmã é culpada, não é nada disso.
Eu estou falando para a irmã porque a mulher é a parte sempre mais sensível. O homem é mais, grosseirão, mas a mulher é a parte sensível. Por causa disso que eu estou falando para você agora, minha irmã. Preste muita atenção nesta frase que acho que vai resumir tudo que eu falei até agora. Estômago vazio, estômago cheio e saco vazio. Você entendeu? É a base para um casamento feliz. Ou um casamento normal. Eu vou repetir para você. Base para um casamento feliz, um casamento normal, um casamento bem-sucedido, o nome que você quiser. Estômago cheio e saco vazio. Porque se Satanás não puder destruir um casamento, ele vai pelo menos tentar, pode ter certeza. Então, negligenciar, deixar para lá qualquer uma destas coisas que eu trouxe hoje, é convidar Satanás para querer derrubar o casamento. É convidar Satanás para trazer a sua má influência para dentro do casamento. Então pense um pouquinho, meu irmão, minha irmã em Cristo, em tudo isso que foi dito aqui. Que foi dito aqui para ajudar você. E tudo que foi dito aqui é bíblico. Não tem uma coisa que eu inventei aqui. É claro que eu uso as minhas palavras. É claro que na Bíblia você não vai encontrar estômago cheio, saco vazio. Você não vai encontrar isso. Mas quando você lê lá em Coríntios, da relação sexual entre o casal, você vai ver que estômago cheio e saco vazio é o cerne de tudo. Querido Deus, amado Pai, eu exalto, glorifico, engrandeço o Senhor por tudo que a gente pôde falar aqui hoje a respeito do casamento. Senhor, que tenha sido útil, no mínimo útil, para todos os casais, para aqueles que pretendem se casar, e que as pessoas possam se acertar. Porque se o casamento não está certo, nada anda do jeito que deveria andar. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, ou da maneira que Ele queira, continue falando com você, irmão e irmã em Cristo, a respeito deste assunto. E que você seja abençoado, abençoada nas suas ações. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.